Olá, crianças! Vamos hoje para mais uma atividade. A nossa atividade de hoje é a disciplina História, o conteúdo Esculturas e Monumentos, no livro nas páginas 40 a 48. O objetivo é identificar os registros de memórias na cidade, nome de ruas, monumentos, edifícios, etc., discutindo os critérios que explicam a escolha desses nomes. Esculturas ao nosso redor. Você já observou alguma escultura no lugar em que você vive? Mesmo que a gente não perceba, as esculturas podem estar em diferentes lugares do nosso dia a dia. No centro da cidade, em uma praça, em um museu, em uma avenida movimentada, etc. A escultura é um tipo de arte, assim como a pintura e a música. Ela consiste em criar uma forma a partir de um material como pedra, o bronze, o barro, o gesso, a madeira, o ferro, etc. Quando uma escultura representa uma pessoa, um animal ou uma figura divina, ela também é chamada de estátua. Observe algumas esculturas expostas em diferentes países. Aqui temos, essa fonte, a maior e mais famosa fonte da Itália, a Fontana de Trevi. Encontra-se em Roma, capital do país, enfeitando a fonte, inaugurada em 1762. Observamos a escultura de antigos deuses romanos. Linda essa fonte, né? Aqui temos ainda, no nosso livro, essa aqui, a mão ou os dedos de uma escultura da cidade de Punta do Leste, no Uruguai. O artista Mário Irarrázaval esculpiu as pontas dos dedos de uma mão humana que parece sair da areia da praia. Impressionante, né? E aqui embaixo, na Avenida dos Animais, em Pequim, capital da China, encontramos a representação em pedra de diferentes animais do planeta. Na imagem, a estátua de um camelo e de um elefante. Aqui os monumentos. Existem esculturas que servem apenas para ornamentar, isto é, enfeitar um lugar. Outras, entretanto, foram criadas para fazer uma homenagem. Nesse caso, damos a esta escultura o nome de monumentos. Confira alguns monumentos famosos pelo mundo. Aqui, como observamos, as esculturas e os monumentos são criações humanas. Dessa maneira, foram projetados, construídos e instalados em um lugar e em uma época, seja para enfeitar, lembrar um evento do passado ou homenagear uma pessoa. Essas obras foram criadas para atender a algum objetivo. Em alguns casos, as esculturas podem se transformar em patrimônios históricos, materiais daquele lugar. Aqui nessa imagem, temos na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, observamos o monumento de Nelson Mandela, uma figura muito importante na história daquele país. E aí ele foi homenageado por meio desse monumento, Muito bonito. Aqui temos outros monumentos, Na cidade francesa de Orleans, encontramos o monumento de Joana d'Arc. De origem camponesa, Joana d'Arc foi uma guerreira que lutou pela França no século XV. Ao lado temos na cidade de Guayaquil, no Equador, foi construído um monumento em homenagem a figuras que lutaram pela liberdade dos países da América do Sul. Então, como podemos ver, diversas cidades do Brasil apoiam o trabalho de artistas locais, como os artesãos, escultores. Além de receberem dinheiro ou material para o seu trabalho, esses artistas também contam com um lugar para expor as suas obras. Muito legal, Reconhecendo o trabalho dessas pessoas que são verdadeiros artistas. Aqui, uma parte da história. As pessoas que vivem em uma sociedade, em um município, ou até mesmo em um país, podem ter interesse em construir um monumento para preservar parte de uma história. Um grupo de trabalhadores, um grupo religioso, um grupo de artistas,
um grupo de alunos e etc. Muitos monumentos foram produzidos para homenagear algum acontecimento ou momento marcante da história de um povo. O Monumento à Independência do Brasil, por exemplo, encontra-se na cidade de São Paulo, na região do Ipiranga. Ele simboliza um evento da nossa história, né? Em 1822, o Brasil tornou-se um país independente, não fazendo mais parte de Portugal. Então foi criado aí esse monumento em homenagem a esse acontecimento, né? Também chamado de Monumento do Ipiranga ou Altar da Pátria. Fica localizado no Parque da Independência, na cidade de São Paulo. Essa imensa escultura é feita de bronze e granito, um tipo de pedra usado em construções. Muito legal, né? Aqui temos um monumento, né, simbolizando um monumento da fé, um famoso monumento brasileiro, é o Santuário de Bom Jesus do Matozinhos, que fica na cidade de Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Esse local possui uma igreja e várias estátuas, como você pode observar. As estátuas desse monumento foram feitas por Manuel Francisco da Costa Lisboa, chamado de Aleijadinho. É considerado um dos maiores escultores brasileiros. Ele viveu na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Aleijadinho tinha dificuldade para andar por causa de uma doença, o que resultou em seu apelido. Essas estátuas aí, olha, essas estátuas pertencem ao monumento do Santuário do Bom Jesus, né, do Matozinho, Minas Gerais. A produção desse monumento associa-se a tradições, né, da religião católica do nosso país. Aqui temos exemplos, né, de monumentos a pessoas, né, que foram dedicados a alguém, né, que foi importante no período da história e até hoje é lembrado através dessa homenagem. No Brasil existem muitos outros monumentos construídos para homenagear e preservar a memória das pessoas que se destacam na história do país. Como aí, por exemplo, olha, temos aí, o caso da estátua feita, no Rio de Janeiro, que homenageia o escritor mineiro Carlos Drummond de Andrade. Há também um monumento feito em homenagem a Antônio Conselheiro, uma figura religiosa que liderou o povoado de Canudos, no interior da Bahia. E a obra Os Guerreiros, também conhecida como Os Candangos, homenageia os operários que trabalharam na construção de Brasília, capital do nosso país. Você pode observar aqui, primeiro temos a estátua em homenagem ao escritor Carlos Drummond de Andrade, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Aqui são os outros monumentos em homenagem a essas pessoas, né? Como a gente falou anteriormente. O monumento em homenagem ao Antônio Conselheiro, localizado em Canudos, na Bahia. No passado, esse líder religioso ele comandou o povoado de Canudos, uma comunidade de pessoas pobres do interior da Bahia. E ao lado tem uma escultura dos guerreiros, ou os candangos. Encontra-se na Praça dos Três Poderes, lá em Brasília. Muito lindo, né? Para você ver como isso faz parte da nossa história. Cada um desses monumentos, eles têm muita história envolvida aí. Então, justamente a importância desses elementos para a nossa história, né? As páginas que vamos fazer atividade hoje são nas páginas 42, 43, 46, 47 e 48, tá bom? Essa foi a nossa aula, né, de história. Espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouco mais, né, dos monumentos, das esculturas que fazem parte, né, da nossa história. Até a próxima aula. Beijo!